Eu destaco aqui dois recados, né, diretos do presidente Arthur Lira, quando ele disse que falou em desequilíbrio de poderes, que cada poder tem seus limites. Ele se referindo às emendas parlamentares, né? E também às decisões do ministro Flávio Dino. E outro ponto que ele disse, indicações em comissões da Câmara dos Deputados, elas são feitas pelos parlamentares, não de ministérios. Por quê? Porque o ministro Flávio Dino, Leandro, colocou ali entre as regras a mais do que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional, uma regra de que para fazer a liberação de emendas é preciso passar por um aval, né, um orçamento teria que passar por um aval de ministérios, do Poder Executivo. E isso incomodou e muito o Congresso Nacional. Tanto que algumas pautas que precisavam acontecer e serem votadas nessa semana foram travadas por conta desse imbróglio envolvendo as emendas parlamentares. Nós estamos falando, por exemplo, da comissão da CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, que não votou a reforma tributária quando deveria e deve votar amanhã, e também a Comissão Mista de Orçamento, que está se debruçando sobre essas pautas todas que são importantes para o ano que vem, mas que hoje, por exemplo, suspendeu a sessão por esperar essa portaria que o Pedro nos explicou. O que disse Arthur Lira, e isso foi muito importante nessa coletiva, ele mostra dois incômodos. Um primeiro incômodo, que é com as perguntas todas dos jornalistas, estava extremamente incomodado, e um incômodo com o Supremo Tribunal Federal, porque foi o ministro Flávio Dino que travou a liberação desses repasses, que são considerados muito importantes pelos congressistas, depois que eles votaram ali uma proposta para aumentar, na visão deles, a transparência para as emendas. Ele ainda impôs algumas regras que, para os parlamentares, estão muito rígidas. Por isso, esse imbróglio nesse momento. Eu chamo a atenção para a seguinte frase de Arthur Lira agora com os jornalistas. Alguém pergunta assim, e aí, já tem acerto para votar o pacote fiscal que foi apresentado pelo Ministério da Fazenda? E ele diz, o acerto é que não tem votos. Ou seja, conta aí, nem vou me arriscar nessa conta, mas tem vários dias do anúncio do pacote do corte de gastos até agora. E em meio a essas articulações, hoje, o presidente da Câmara chega afirmando que não tem voto para votar ainda, para liberar ainda o pacote de gastos do ministro Fernando Haddad. Isso é um aceno muito grave para o governo, que precisa melhorar essa articulação para tirar esse pacote de gastos do papel. E nesse imbróglio estão as emendas parlamentares, as regras que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal e que os parlamentares não engoliram. Por isso, o que está acontecendo nesse momento é o governo tentando destravar, e agora sem a articulação direta do presidente Lula, que está internado, tentando destravar um pacote que é muito importante para o governo nesse momento, para a governabilidade de 2025. E o presidente da Câmara acaba de dar uma entrevista dizendo que, por enquanto, não tem consenso, não tem voto, e tem até o PT se colocando contrário a alguns pontos do pacote apresentado pelo próprio governo. Ou seja, não vai ser fácil, não vão ser fáceis os próximos dias de votação por ali.